Olá, tudo bem? Eu sou Getúlio, um dos integrantes do grupo PET e um dos alunos que dará aulas ao minicurso de modelagem Webbooks. Hoje eu vou trazer aqui uma introdução à própria plataforma, o próprio software, antes de iniciar qualquer coisa. É apenas uma aula de introdução para que vocês possam conhecer mais o programa que vão usar durante o minicurso. Antes de tudo, quem acabou de baixar a plataforma do eBooks ou é a primeira vez entrando, pode cair em uma simulação sem nada ou até uma simulação já programada no próprio software. Então vamos iniciar começando uma simulação do zero, começando um novo mundo. Para isso, vocês vêm em Wizards, New Project, Next, escolham a pasta em que vão colocar sua simulação. Eu já deixei uma aqui preparada. E apenas tenho que dar um nome para ela. Selecionem todas as caixinhas. A última de selecionada aqui é para criar uma arena retangular, onde você terá uma base para o seu mundo. Vocês poderão ver aqui o que aconteceria se você habilitasse a última caixinha, criando uma base para o seu mundo. Como vocês podem ver aqui, a pasta já aparece na minha área de trabalho. Venho em Words e tem aqui o arquivo para o mundo que eu acabei de criar. Esta é o layout primário da sua simulação que você criou. Mas o que tem ele aqui? Você pode ver aqui do lado esquerdo, possui uma árvore de cena, como chamamos, em que contém todas as informações contidas na simulação 3D, que é a parte central aqui do seu programa, onde você pode mexer. Tudo o que ocorrer aqui é causado por modificações nos nós da árvore de cenas, como esse nó texture, background, light, que tem luminosidade igual a 1. Se você diminuir a luminosidade, diminui a luz da própria simulação 3D. Essa segunda parte é a simulação 3D, como eu já falei, onde contém todos os elementos que você adicionar como um nó. Chamamos cada um desses aqui objetos de nós da árvore de cenas. O terceiro ponto é o nosso editor de texto. É aqui que escrevemos o código ou a programação dos nossos robôs para que eles andem, mexam-se, girem. Esse aqui é apenas um editor de texto que eu criei para como exemplo, então não contém nada. E por último, aqui embaixo é o console. Nele você pode ver os erros que ocorreram na simulação ou qualquer informação. Se você programar para o robô fazer uma conta aqui no editor de texto, o resultado volta para você no console. Você pode ver todas as informações programadas no editor de texto aqui no console. Se por acaso você, sem querer, desativar um deles, tirar da tela um deles, qualquer que seja, você pode habilitar ou desabilitar eles vindo aqui em Tools, 3D Viewer, Árvore de Cenas, o editor de texto. Também nessa parte da introdução, é bom salientar que se seu computador não for muito bom, não conseguir aguentar um programa tão pesado como o eBooks, você pode muito bem vir em Tools, Preferências e modificar algumas configurações. Temos a linguagem, temos os temas e algumas outras. Mas para mexer em configurações mais avançadas, você entra em OpenGL. Temos a primeira opção, que geralmente é desabilitada para computadores que têm requisitos tão avançados para a simulação não pesar tanto no seu computador, ao mesmo tempo que você diminui para baixa a qualidade da textura. Também temos algumas opções para habilitar ou desabilitar. Podemos habilitar as sombras ou desabilitar elas, se as sombras, como vemos aqui do lado, estiverem pesando muito no seu computador. E podemos desabilitar o anti-aliasing. Se você quiser uma melhor qualidade de reprodução e simulação, você pode deixar desmarcado. Mas se seu computador, igual eu estou falando aqui, for um pouco mais ruim, não aguentar um programa tão pesado como o eBooks, você pode deixar marcado, que a simulação vai rodar mais tranquilamente.
Bem, continuando. Vou demonstrar agora como colocar um objeto inicial na sua simulação. Temos aqui vários nós já programados na árvore de cenas. Você pode simplesmente clicar em algum deles apenas uma vez, só para deixar marcado. Clicar com o botão direito do seu mouse e vir em Add New para colocar um novo nó. Do mesmo jeito, você pode simplesmente clicar nesse íconezinho aqui de mais. É a mesma coisa, só que é um atalho. Vamos importar um objeto já presente no eBooks. O Base Nodes são os principais nós que você pode colocar na sua árvore de cenas. Us é para um mecanismo DevUs que mais tarde será ensinado. O Protonodes é para objetos que você mesmo cria. Você pode criar um robô e adicioná-lo aqui para que fique salvo. E Protonodes Webboot Projects são projetos já salvos do eBooks. Vamos pegar um deles. Iremos colocar um objeto simples, uma caixa de madeira. Vamos em Add e ela irá aparecer aqui. Para não ficar prejudicando tanto a nossa simulação aqui, do nosso campo de visão, vamos abrir esse nó com um clique duplo e vamos fazer algumas pequenas modificações. Vamos ir em Size e modificar de 0,6 metros de comprimento. Cada lado dele tem apenas 0,1, 10 centímetros. Assim diminuindo bastante o tamanho da caixa. Podemos movimentar um objeto apenas clicando nele e utilizando essas setas de coordenada. Se você quiser, existem alguns atalhos onde você pode mexer o objeto. Clicando nele e apertando Shift, você pode usar o botão esquerdo para mover ele por qualquer lugar da sua simulação. Como não é um objeto sólido, vocês podem perceber que ele atravessa paredes. Se você apertar Shift e utilizar o botão direito, você pode rodar o objeto, facilitando assim os movimentos. Se você quiser aproximar, você vai com Scroll do mouse para frente. Para distanciar, Scroll do mouse para trás. E o resto, você apenas usa o botão esquerdo do mouse para girar a tela em torno de algum ponto fixo que o mouse está clicando, e o botão direito para arrastar sua câmera para os lugares. E por último, eu gostaria de mostrar a vocês o próprio site do eBooks, em que, apenas pesquisando o eBooks Git, você pode entrar no manual de uso do eBooks. Ele contém a funcionalidade de todos os robôs e de todos os nós aplicados nele, e você também pode usar o tutorial. Nele existem 8 diferentes tutoriais que vão aumentando de dificuldade, também são a base de algumas das aulas que eu utilizarei aqui no mini curso. Eles ensinam desde criar a primeira simulação até fazer a primeira proto, que é construir um carrinho. Como um adendo para vocês, quando é criado um mundo utilizando o NameProject, também é possível criar um controlador, que é o que utilizamos para controlar o carrinho aqui no editor de texto. Você apenas precisa vir em Wizard, NameRobot Controller, escolher uma linguagem entre C, C++ até MATLAB ou Python e deixar marcada a opção Weboots GCC Makefile e escolher um nome para o controlador. E ele será aberto com algumas referências iniciais para você aqui. Muito bem, pessoal. Era isso que eu gostaria de explicar numa pequena introdução a eBooks. Espero que vocês tenham compreendido alguma coisa. Se ficou alguma dúvida, podem voltar no vídeo, pausar ou até mesmo entrar no site do eBooks. No primeiro tutorial vai estar falando praticamente tudo que eu falei aqui nessa videoaula e várias coisas a mais que eu trarei em outras videoaulas posteriores. Era isso, obrigado, peço que compartilhem o link do vídeo e se inscrevam no canal e obrigado. Até a próxima videoaula.
Olá, meu nome é Miguel Lucas Rodrigues, eu sou aluno do segundo período de Engenharia Mecatrônica no Cefet-MG Campus V e integrante do grupo PET. Eu vou estar acompanhando vocês aqui nessa parte do mini curso que diz respeito à programação, ou seja, a gente vai interagir com aquilo que foi visto na parte de modelagem em si. Bom, a primeira coisa que eu quero falar aqui com vocês é que a gente vai usar o Python. Para quem não tem familiaridade, não se preocupe que é uma linguagem muito fácil de aprender. A curva de aprendizado dela é muito menor do que as outras linguagens, ou seja, em um mesmo período de tempo eu consigo aprender mais Python do que outras linguagens. Então, para instalar, a gente vai vir aqui na loja da Microsoft, vai buscar aqui por Python. No caso aqui, pode ser o 3.8, pode ser o 3.9. Você clica aqui em obter, né? Mas no caso eu recomendo você instalar o mais recente, né? Que é o 3.9 e também é o que eu instalei aqui. Você instala o 3.9 aí também. Ele vai criar aqui para você o terminal do Python. Você já consegue executar código Python aqui. Bom, instalado o Python, a próxima coisa que a gente vai fazer vai ser instalar o programa que a gente vai escrever os códigos, que no caso é esse daqui, ó, Visual Studio Code. Então a gente vai lá no Google, pesquisa aqui por Visual Studio Code. Clica aqui para baixar. Executa aqui quando acabar. Aceita os termos, próximo, instalar. E inicie ele aqui. Bom, aqui ele já está com um código de exemplo, mas eu vou fazer de novo aqui para vocês. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte. A gente vai instalar dois plugins. Um vai ser para a gente poder usar o Python no VS Code e o outro é para deixar o VS Code em português, porque ele normalmente vem em inglês, né? A gente pesquisa aqui por português, portu, e a gente consegue instalar, né? No caso ele vai estar instalar, você clica e ele instala. E em seguida o Python. No caso esse tem que ter uma estrela no cantinho. Ele vai estar dessa forma aqui, ó. Você clica em instalar e pronto. E reinicia aqui no VS Code para ele poder recarregar os plugins. Bom, reiniciando aqui, ele já vai aparecer aqui no cantinho esse botão para compilar e aqui embaixo ele está o compilador selecionado, né? Se você tiver outra versão do Python, provavelmente ele vai aparecer aqui, você consegue trocar. Bom, feito isso, a gente vai fazer a nossa configuração inicial aqui para a gente poder comunicar o nosso código com o Webot. Então, a gente vai criar uma nova pasta, vai chamar de lib, e aqui dentro a gente vai colocar as bibliotecas do Webot. Então a gente vai vir aqui no atalho do Webot, abrir local do arquivo, e aqui a gente vai vir na pasta home, né, que é até aqui, até o Webot só. E a gente vai vir em lib, controller, e aqui a gente vai pegar a versão do Python que a gente está usando. No nosso caso aqui é 3.9. Se você instalou outra, você consegue usar uma dessas quatro aqui. 2.7, 3.7, 3.8 e 3.9. E aqui a gente vai copiar dois arquivos. Esses dois controllers aqui, ó, que tem nome controller. Então a gente vai abrir essa pasta aqui no Explorer, né? E vai colar aqui. Pronto. Esses dois arquivos são os que fazem a comunicação entre o Webot e o nosso código. Agora a gente vai configurar a variável de ambiente. Se a gente for olhar aqui no código, bem no comecinho ele busca por uma variável de ambiente, que é essa função aqui. E se a gente não definir ela, vai acontecer erro e o código não vai compilar. Então, para isso,
Eu vou deixar esse arquivo aqui para vocês, que ele configura isso para a gente. A única coisa que a gente tem que mudar é que a gente tem que colocar aqui o caminho de instalação do eBot. Então, mais uma vez, a gente vai lá, abrir o local do arquivo e copia aqui, ó, até o eBot. E cola aqui dentro. Salva. E depois a gente executa como administrador. Pronto, já configurou. Bom, agora eu vou estar mostrando como que faz esse mesmo processo aqui de variável de ambiente no Linux. Como eu estou usando o Linux aqui, isso aqui é uma máquina virtual. Eu estou fazendo isso com a máquina virtual porque eu acredito que a maioria das pessoas não está usando Windows, né? E o processo de configuração inicial é diferente, mas o restante é tudo igual. Então só esse comecinho que é diferente para Windows. Então eu vou estar fechando aqui a máquina virtual. E bom, agora eu estou no Linux. Para a gente configurar as variáveis de ambiente aqui, a gente vai fazer o seguinte. Você vai digitar aqui no seu terminal. Caso você esteja usando o Windows, não precisa ver essa parte, tá? Você pode pular para frente. Nvim, aliás, você pode usar o Nano, pode usar o Vim, ou você simplesmente pode abrir o seu explorador de arquivos, ir na sua home e abrir o arquivo .bashrc, que é esse aqui. E aqui no final você vai colocar dessa forma aqui, export webbots_home, e aqui é a pasta onde está instalado o seu webbots. Para instalar o webbots, aqui no Linux, você pode usar o snap, ou você pode baixar o .deb lá no GitHub deles. Né? No caso aqui, então a gente vai dar nvim home/bashrc. E aqui no final você vai colocar aquilo lá que eu te falei. Depois que você fizer isso, já vai estar setada a variável de ambiente aqui no Linux. Você der um eco aqui. Esqueci aqui. Tá vendo? Já está configurado. No caso aí o meu está em user local webbots. Ok. O Python aqui no Ubuntu, no Linux, ele já vem por padrão, né? No Ubuntu pelo menos. Caso você tenha instalado, é sudo apt get install python 3. Digita suficiente sudo. E o meu já está instalado ali o 3.8. O Visual Studio Code, você pode vir na loja de aplicativos aqui mesmo. E procura aqui por Visual. Visual Studio, né? E aqui você instala também. Se você quiser pode baixar do site oficial também, não tem problema. Bom, aquele mesmo processo de criar a pasta, né? Já criei aqui. Então, ok. Agora a gente vai configurar o nosso webbots. Eu vou estar abrindo ele aqui. E é o seguinte, para a gente poder fazer essa comunicação entre o código e o webbots, a gente precisa ter pelo menos um robô em cena. Então o robô que eu vou usar vai ser o ePuck, por enquanto, né? A partir da aula 3 a gente já usa o robô que vocês vão modelar. Então você vai clicar aqui, nesse mais, né? Vai escrever e tracinho. Você pega esse aqui, ePuck Robot, que é um robô aí que a gente vai estar usando, que já tem por padrão aqui. Bom, como a gente vai usar um controlador externo, então a gente vem aqui em Controller, clica aqui para abrir, e você vem aqui em Select e coloca o externo. E também você vai deixar essas duas caixinhas aqui marcadas, o Supervisor e o Synchronization. Bom, para a gente ver agora se está funcionando o nosso código, a gente pode simplesmente compilar isso daqui, né? Bom, não deu nenhum erro, então está funcionando, né? Tá, aqui ele está reclamando que não tem nenhum controlador externo. Por quê? Porque eu cliquei aqui para resetar. Então depois que vocês marcarem isso daí, você salva o mundo.
para não dar esse problema. Tá vendo? Tá, agora a gente vai fazer uma revisão básica de Python. Eu vou deixar dessa forma aqui mesmo, não vou criar outro arquivo não, porque... Aliás, vou criar um aqui, revisão. Bom, primeira coisa é comentários. Para fazer comentário aqui em Python, a gente usa o jogo da velha. Então, você escrever aqui vai ser comentário. E se você quiser comentar muito código de uma vez, você seleciona o código e aperta Ctrl+. Aí ele comenta tudo e Ctrl+ de novo descomenta. Bom, variáveis em Python. Geralmente em C, C++ e Java, a gente tem que colocar o tipo da variável antes. Por exemplo, se eu quero colocar um inteiro, eu coloco int nome igual, sei lá, 5. Aqui em Python não, você simplesmente coloca o nome da variável igual e o valor. Então o nome aqui é igual a 25, eu vou colocar o nome igual a João aqui. Ok. E outra coisa legal de Python é que as variáveis ela pode primeiro ser um int, depois virar um texto, depois um float, depois virar um objeto. Pode ser qualquer coisa. Ou seja, eu vou colocar aqui para imprimir o nome. Para imprimir a gente chama essa função e entre parênteses a gente coloca o que a gente quer imprimir. Então executando isso daqui, ele imprime João. Em seguida que eu imprimir, eu vou colocar aqui nome vale 10. E vou imprimir de novo. Vocês vão ver que ele vai funcionar sem nenhum problema. Ou seja, eu tinha uma variável que antes era uma string e passou a ser um inteiro. E isso funciona com qualquer outro tipo. Né? Bom, vendo essa questão de variável, então, já dá pra gente ter uma ideia de como pode ser fácil programar em Python. A próxima coisa aqui são as listas. É a mesma coisa que em outras linguagens, né? Em C, C++ e Java. Para fazer uma lista, por exemplo, em C, eu teria que colocar aqui double, uma lista de double, né? Lista. E aqui o tamanho. E aqui você colocaria os valores, né? Aqui em Python também não tem de colocar o tipo. Simplesmente coloca lista igual e abre e fecha colchetes. E no caso, por exemplo, você não tem que colocar tipo em variável, a lista também não. Você pode colocar aqui os valores aqui. Você também consegue imprimir essa lista simplesmente chamando a função print. E ela vai imprimir para você a lista. E você também pode colocar vários tipos de variáveis aqui dentro. Ou seja, eu posso colocar um texto junto com inteiros, junto com um float na mesma lista. E funciona sem problema. Bom, laços de repetição aqui em Python. O laço while é o mesmo. Então, se eu fizer um código aqui como contador igual a 0, eu quero contar de 0 a 10. Enquanto o contador for menor que 10, eu vou imprimir o contador. Eu vou incrementar ele em 1. Se eu executar, ele imprime aqui. Então, ou seja, o while é o mesmo. A diferença aqui é que vocês estão vendo não tem parênteses. Você até pode colocar, mas quando é só uma expressão, não tem necessidade. Né? Se fosse, por exemplo, tivesse um end aqui e outra coisa. Contador maior que 5, sei lá. Esse aqui não queria executar, né? Aí você até poderia colocar um parêntese. E outra coisa é que não tem chave. Não tem abrir e fechar a chave. É tudo por indentação. Se eu colocar esse print aqui de fora, ele vai imprimir só um 0 aqui. Ó. Aliás, ele deu até um erro. Erro de indentação. Tá até sublinhando de vermelho aqui. Ou seja, tudo que está indentado aqui está aqui dentro. Né? Se eu tivesse um if aqui, aí seria uma indentação a mais. Tá vendo? Essa aqui é a indentação do if, essa aqui é a indentação do while. Bom, o laço de repetição for ele é um pouquinho diferente. Por exemplo, se a gente quer imprimir os itens dessa lista aqui, a gente pode simplesmente fazer um for item in lista.
Se a gente imprimir o item, ele vai imprimir 1, 2, 3, 4, teste 2.5. Tá vendo? Só que dessa forma, a gente não tem acesso aos índices. Ou seja, eu não sei se teste está no índice 1 ou 2. Ou seja, se eu quiser fazer isso, eu vou ter que saber primeiro o tamanho da lista. Para saber o tamanho da lista, a gente vai usar uma função que chama len. O que ela faz? Ela retorna o número de itens em um container. No nosso caso, o container é a lista. Então, se eu colocar aqui para imprimir o len da lista, ele vai voltar para mim quantos elementos tem ali? 6, né? Exatamente. E a outra função que a gente vai usar é o range. Porque como a gente viu, a gente tem o for item em lista, ele pega cada um dos elementos da lista. Mas como a gente quer os índices, a gente vai fazer uma lista de índices. Como? A gente sabe que as listas começam a contar do zero. E a gente sabe que com a função len, a gente consegue pegar o tamanho da lista, ou seja, o número de elementos. Então, com isso, a gente consegue usar uma função aqui no Python para criar uma lista de 0 até o número de elementos, incrementando de 1 em 1. Essa função é a range. E aqui ela está explicando, né? Bom, no caso aqui, se a gente colocar um range de 2 a 4, ele vai imprimir 2 e 3. Tá pegando os números entre 2 e 4. E ele inclui o primeiro. Então, se eu fizer aqui de 4 somente, se eu colocar só um parâmetro, ele imprime de 0 até esse aqui menos 1, né? Porque o último ele não inclui. Ou seja, de 10 ele vai imprimir os números de 0 a 9. 15, 0 a 14. Então isso daí é perfeito para a gente usar com a lista, né? Então se eu colocar aqui um range de len lista, ele vai de 0 até o índice máximo da minha lista. Então eu faço for índice em range len lista. Se eu imprimir o índice, ele vai me imprimir de 0 a 5. Porque a minha lista tem 6. Então aqui eu tenho 6 e o range vai de 0 até 6 menos 1. 0 a 5. Agora, como que eu pego o item, né? Item é igual lista na posição índice. Né? Igual nas outras linguagens mesmo. Bom, mais uma coisa que eu queria mostrar aqui para vocês são um tipo de objeto aqui, que lembra um pouco struct em si. Você coloca aqui meu objeto é igual, aí você abre e fecha chaves. Isso aqui é um objeto, se assemelha até a uma struct, né? Então, para a gente atribuir propriedades a esse objeto, a gente pode colocar, por exemplo, aqui nome, você coloca 2 pontos, e o valor. Você pode colocar um número, um outro objeto, um texto, tanto faz. Aqui eu vou estar colocando o João. Eu vou colocar outra propriedade, data nascimento. E vou estar colocando como um número, né? 15/1/2008. Bom, dessa forma a gente consegue criar um objeto bem parecido com o struct. E para a gente imprimir propriedades nesse objeto, por exemplo, eu quero imprimir o nome. Eu coloco o nome do objeto, que no caso é um objeto mesmo, poderia ser aqui teste, por exemplo. Não faz diferença, é só um nome. E aqui dentro você abre e fecha colchetes. E dentro de aspas duplas, você coloca aqui aspas duplas ou simples, tanto faz. Coloca o nome da propriedade. No nosso caso aqui é nome, a primeira, né? O João, e se eu imprimir a data de nascimento, ele me imprime um número aqui. Bom, por hoje vai ser isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, manda pra gente aí no grupo. E até mais. Muito obrigado aí pela sua participação até aqui.